Graça e paz, então. Está conosco aqui o pastor Rubem Johansson. Rubem, filho de João, nunca mais esqueci, som, né? Filho de João, né? Isso. Tá aí conosco aí. E para quem não conhece, né? Mas todo mundo conhece, obviamente, o pastor Rubem, né? Ele esteve uma temporada aqui no Brasil e hoje ele retornou já faz algum tempo para a Suécia, né? Nosso missionário lá, um pastorzão lá, um homem de Deus. Quero então passar a palavra para ele. Como é que tá as coisas por aí, pastor? Oi, paz e graça. Que alegria conversar contigo, pastor, hoje, hein? Eu estava esperando esse dia realmente. Um amigão do peito, tenho muitas boas lembranças do nosso tempo aí, né? Com certeza. Então, mas nós estamos bem aqui, graças a Deus, e contentes, alegres, embora a situação esteja difícil no mundo inteiro, né? Sim, sim. E vocês aí, como é que estão? Pastor, aqui agora, mais precisamente Soledade, a coisa está começando a pegar um outro corpo agora, uma outra direção. Que até segunda-feira nós estávamos sem poder fazer cultos presenciais, só online, porque aqui colocaram um decreto municipal de 20 pessoas. E para nós, 20 pessoas, para a nossa realidade, é muito complicado, né? Por culto, né? E agora que veio um novo decreto estadual, que agora mudou para 25% da capacidade do templo. Mais o distanciamento de 2 metros nas laterais e tudo mais, né? Então nós vamos poder colocar, pelo tamanho da igreja, tranquilamente 100 pessoas numa reunião, né? E aí vamos ter a nossa Santa Ceia, a nossa ceia agora domingo, né? Nós não tivemos ceia passada, né? Vamos ter a nossa ceia agora domingo. E a partir do outro domingo eu já vou instituir 2 cultos, né? Um culto domingo de manhã e um culto à noite, né? Tá. Então estamos mais online, lidando com tecnologia, reunião pelo Zoom e discipulado pelo Zoom, culto na congregação lá em Fontoura Xavier pelo Zoom, né? Usando as mídias aí. E aí na Suécia, qual foi como é que foi a situação aí com vocês, com as igrejas, como é que foi a posição do governo aí? Olha, o negócio é o seguinte, eu acho que inclusive aí as notícias que tem mundo afora, a Suécia tomou uma posição bastante diferente, né, do que o resto do mundo tem tomado. Então, o Ministério de Saúde aqui, ele mais que tudo, eles têm dado recomendações para o povo, né, como fazer. Então, até agora não teve nenhum lockdown desse jeito aí, que nem a gente vê em outros países, mas o povo sueco é meio estranho também, né? Já famoso, acho que a nível mundial, por ser meio introvertido, meio isolado, tal, né? O povo diz que o sueco é muito frio. Então, inclusive, alguns estavam tirando um sarro aqui do povo sueco, né? Dizendo, mas como é que é isso? Se eles vão seguir só as recomendações de isolamento. Então é o seguinte, aqui não tem isso do lockdown, mas sim existem várias recomendações, né? Por exemplo, o pessoal que são tem mais de 70 anos, eles não devem sair e tal, embora que eles estão saindo, mas aqui tem muito bosque, muito campo e tal, então não é esse tipo de isolamento. Eles saem para passear e tal, mas não devem sair de compras, se encontrarem, né, com outras pessoas. Quem pode trabalhar em casa, trabalha em casa. Então tem assim muita gente trabalhando em casa, né, através da internet e tal. Os colégios estão abertos, funcionando normalmente. É só o ensino de segundo grau e as universidades que estão tendo ensino pela internet. Então, é mais ou menos isso aí. A única restrição assim, que colocaram, mas é a nível de recomendação também, que pouco que eles ajustaram e deram uma assustada assim, no povo, querendo inclusive pôr multa, né? É a questão de reuniões. O limite aqui primeiro parou em 500 pessoas, mas logo eles restringiram até 50.
Então, isso foi a meados de março, mais ou menos, que aconteceu isso. Então, a princípio, todas as igrejas fecharam, né? Assim como vocês, e a gente aqui não está tendo culto presencial, mas os grupos caseiros, né? Sim, a gente se encontra, a gente faz algumas reuniões de oração e tal, por meio do Zoom também. Mas eu estava pensando justo que tu falou aí da Santa Ceia, pastor. Aqui foi uma discussão um negócio bem debatido assim entre as igrejas. Dá para celebrar a Santa Ceia ou não, sendo que, bom, são as tradições diferentes, né? Sim, sim. Tendo aquele cálice individual e o pãozinho individual dá certo, mas se é um pão conjunto, um cálice conjunto, aí fica difícil. Compartido, né? Na realidade, hoje já a maioria das igrejas aqui no Brasil, com salvas exceções, é tudo com cálice individual, né? Por exemplo, algumas igrejas aqui no Brasil, as igrejas que já estão há mais tempo trabalhando online, já tem esse perfil, que para nós é uma pegada nova, digamos assim, apesar que eu aqui em Soledade já transmitia pelo Face já há uns 2, 3 anos, né? E já estávamos colhendo resultados, né, em cima disso. Então a gente teve só que dar uma melhorada nisso, né? Algumas igrejas fizeram ceia online, né? Em que o pastor fazia lá com a equipe lá, celebrava, e cada pessoa em casa pegava um pão, um cálice. Algumas igrejas fizeram um sistema tipo drive-thru. O pessoal ia na igreja para trazer oferta, o dízimo, né? E aí a equipe pastoral orava pelo pessoal e entregava o kit, né? Tudo separadinho para a pessoa levar para casa. Aí à noite, na celebração no culto online, né, fazia administração e todos participavam. Outras faziam assim, cada pessoa comprava na sua casa o seu suco, um pão e fazia com a família. O pastor Paulo Giovanni, que é presidente da ordem da UMB, né, da Nacional, aí ele até lançou um comunicado até dizendo, né, que para nós, no primeiro momento, nós evitar de fazer uma ceia online para não depreciar e para não ficar muito banalizado. Claro que ele deu toda uma explicação e a maioria dos pastores entenderam, receberam o primeiro momento numa boa aquilo ali, e foi nosso procedimento, né? Como a nossa ideia é que seria 15, 20 dias, eu pensei, mês que vem tem ceia, ficar um mês sem ceia, né? Como se estendeu, eu já tinha feito o meu plano A para esse final de semana. Eu ia fazer a ceia para a minha liderança, então ia fazer um culto de ceia aqui no templo. Eu tenho mais ou menos 15 a 16 líderes de célula, mais um casal que supervisiona a rede de jovens, né? Eu ia ministrar para eles, ia preparar os kits e depois cada um deles ia levar para o pessoal que congrega na sua célula, né? Ia fazer esse trabalho aí, ia levar na casa de cada um deles. Então aí poucas pessoas, sem aglomeração mesmo, né? Eu ia fazer isso. Como entrou essa nova ordem, então nós conseguimos, então vamos fazer a ceia com todo o grupo. Mas se demorasse um pouco mais, eu ia continuar nessa dinâmica. Ministrava para a equipe ia cada um levar nas casas, né? O trabalho dos diáconos, né? Nada mais do que isso. Porém, né, pastor, uma coisa que para mim ficou muito claro é que a ceia é muito mais do que entregar um cálice e comer um pão, é a questão da comunhão, né? E aí que está o detalhe. Então, esse assunto aí que a gente debateu muito assim, entre os pastores a nível nacional. Inclusive, a gente tem um jornal cristão aqui, né, que reúne várias denominações. Então, ali os líderes colocaram a sua posição e tal. E a gente chega a essa conclusão, né, que a Santa Ceia, mais que tudo, é comunhão. Justamente. Então, a gente, pelo menos aqui na nossa igreja, a gente optou para que na célula, assim, se celebra, né? Mas online, assim, eu tô na dúvida ainda, não sei como fazer, porque algumas pessoas, sei lá, parece que precisam um líder, assim, que digamos, com a mão mais firme, né? Mas vamos ver o que dá. Algumas células estão celebrando em casa, né? No grupinho ali, outras não estão fazendo isso, evitando. Inclusive, a gente tem algumas células com
com pessoas já de terceira, quarta idade, então essas células não estão se reunindo, né? Uhum. Inclusive aqui, pastor, nem as células nós não estamos reunindo, né? Agora, não, nem as células por causa do isolamento. Para te ter uma ideia, agora nós estamos até com uso obrigatório de máscara na rua. Aqui, ó. Aqui, ó. Uhum. Aqui, eu tava aqui com a minha aqui. Ai, que medo! Ai, que medo! Né? Então, R$150 de multa se achar o peão sem a máscara. Né? Olha só. Então, claro, a grande questão aqui no Brasil, e por isso a nossa conversa, eu conversei com o pastor Marcos André, da Alemanha, tá em Stuttgart, não sei se conhece ele. Ele é da Sibila. Da Sibila, de língua alemã, né? E ele está pastoreando uma comunidade em Stuttgart, na Alemanha. Sim. Bem quando estava bem aquela questão da Itália, também entrevistei um pastor amigo meu da Itália, e até então na Alemanha eles também adotaram medidas não tão restritivas como as nossas, né? Não era horizontal, era vertical, de apenas o pessoal mais de idade, pessoal do grupo de risco, né? E aqui no Brasil, como na Alemanha, na Espanha, Estados Unidos, são alguns países que já vêm vivenciando uma crise política. E aí alguns aproveitaram a onda do coronavírus e virou uma questão muito, muito política mesmo, né? Até às vezes as pessoas acompanham aí as notícias no Brasil, as mídias internacionais, eles colocam o Brasil como se estivesse movendo pessoas assim a rodo, e não é verdade. Aqui em Soledade não tivemos nenhum caso de óbito, nenhum caso. Temos pessoas que estão sendo monitoradas em casa, né? Que o grande medo é a questão de superlotar o hospital, a questão de respiradores. E o Rio Grande do Sul está tranquilo, né? Está tendo mortes, óbvio, mas é nada mais natural do que o inverno acontece. Né? Nós não estamos assim com excesso. O pastor Marcos André disse que em 2018 morreu na Alemanha 25 mil pessoas de influenza. 25 mil pessoas. E é normal para eles, não que seja normal, mas é algo que faz parte do cotidiano. Pessoas de mais idade e tudo mais, né? Então aqui gerou realmente tá muito complicado esse aspecto, né? Certo. Não, ontem, inclusive, aqui digamos, no Jornal Nacional aqui, né? As notícias aqui na Suécia do Brasil vieram que, bom, tem essa proibição, o pessoal não pode estar na rua, não pode sair. A notícia era do Rio de Janeiro, né? Lá tá terrível. Não pode sair, e na mesma entrevista ali, nessa parte da notícia, aí mostra o Bolsonaro, né, falando que tinha feito um churrasco com os amigos e tal, que o próprio presidente está indo em contra das restrições e tal, então, e que o pessoal está morrendo já assim, e não de monte, né? Não é verdade. E o pior é o seguinte, a Globo, principalmente aqui, a maioria da população está com tanto até vou usar uma expressão forte, nojo, do tipo de jornalismo da Globo e de outras mídias aqui no Brasil, porque infelizmente não é verdade. Ele fez uma brincadeira e um grupo aqui até processou ele, queriam processar ele, uma série de coisas, e não foi verdade, né? E a gente tem acompanhado, e infelizmente, pastor, aí que está o grande detalhe. Tá? Não estamos aqui para falar de política, mas infelizmente a nossa situação hoje é essa. Até assim, a orientação do presidente é baseada em fatos como a própria Suécia, outros países. Ele entende que o Brasil, por ser um país continental, de fato o país é muito grande. Então não é viável. Imagina parar o Brasil inteiro, todo mundo trancado dentro de casa. O mês passado e esse mês nós já perdi as contas de quantas cestas básicas nós distribuímos para a população. Então nós não temos uma estrutura para, por exemplo, o camarada que trabalha de dia para comer à noite não pode ficar trancado dentro de casa. O ambulante, ele tem tomado medidas que têm sido até elogiáveis, mas só que a mídia não trabalha isso. Por exemplo, hoje acontece assim, até quem é autônomo, que não tem carteira assinada, faz um cadastro e está recebendo benefício. Vou dar um exemplo, meu filho, ele é músico, ele dá aula de música. Por causa disso, ele dá aula particular nas casas. Ele não pôde mais dar aula.
ficou sem poder dar aula, sem ter receita, né? Ele fez o cadastro dele no aplicativo e vai receber a parcela. Isso que ele não tem nem a MEI, né? Então, até isso o governo está cuidando. São ações assim, um investimento altíssimo que não é noticiado nas mídias internacionais. E Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, né, esses locais, o foco foi maior em função do Carnaval de São Paulo, que foi o maior de todos os tempos, né, e já sabiam que tinha a pandemia, que tinha essa questão, e ninguém fez nada, eles até incentivaram, né? O próprio governador de São Paulo está tomando atitudes assim, ditatoriais, não sei se aparece aí, mas pessoas sendo presas na rua. Tem uma sim, a gente já viu algumas coisas. Meu Deus! E aí depois o ditador é o presidente, que é a favor que o pessoal cuide a população de risco e deixe o pessoal que tem condição trabalhar. Gente que tem saúde, que não tem problemas cardiorrespiratórios, que são pessoas que não são do grupo de risco, fazer o país funcionar. A Europa está sofrendo terrivelmente com isso. A Alemanha, em uma semana... O interessante aqui, só para referir um pouco só na questão da política, né? Aqui até é interessante porque os partidos políticos da extrema esquerda, a extrema direita, não sei como é que está a imagem aí, que é, mas dos extremos, da direita para a esquerda, eles se uniram. Os que sempre são inimigos, né? Ficam debatendo, falando coisa uma do outro e tal. Eu falei, não, agora a gente tem que trabalhar junto, nós temos que estar unidos, né? Essa é a ideia. Para salvar o país, vamos apoiar o governo e tal. Então, todo esse tipo de debates políticos momentaneamente estão enterrados, né? Ninguém está brigando, ninguém está fazendo essas coisas, está todo mundo colocando o ombro, ajudando, apoiando. Claro que sempre tem um e outro que sai, né? Não, a gente tem que fazer mais, não foi a minha ideia, não foi a nossa, mas está todo mundo assim unido, né? E aqui o foco é o contrário, o foco é impeachment, é derrubar o presidente. O Brasil vinha num crescimento, e eu tenho que cuidar o que eu falo aqui, porque depois vai para o YouTube, né? Mas o Brasil vinha num franco desenvolvimento, corrupção, até agora nenhum caso de corrupção. Mas saíram ministros que não se enquadraram no perfil que o presidente alinhou, né? Então, mas todo o aspecto que estava se organizando para ser realmente um ano assim, excepcional para o Brasil, com a chegada do corona, toda a outra ala contrária ao governo está aproveitando para qualquer coisa que o presidente fale é motivo de gerar polêmica e já tem 30 ações querendo fazer impeachment. Veja se isso é o momento para isso, né? Não, na real, eu estava vendo aqui os dados, que tem uma página mundial ali, né, que fala quantos óbitos tem nos países e tal, e até agora no Brasil, pelo menos os que a gente sabe, né, que têm sido cadastrados, digamos, são 13.240 pessoas. Então, em comparação com um país com 200 milhões de habitantes, como o Brasil tem, nós temos 9 milhões. E aqui já morreram 3.500 pessoas, né? Mas entre elas, a grande maioria são já pessoas de idade, né? 80, 85, 90 anos. 3.500 pessoas é a mortalidade que deu aí até agora. Até hoje, né? Então aqui, inclusive, uma crítica que tem sido levantada assim é que as pessoas não estão sendo, como se diz, testadas, né? Deveria fazer mais testes de se estão infectadas ou não, mas aqui não tem assim restrições. As restrições que tem é manter a distância, obviamente visitas aos asilos, essas sim são proibidas, né? E quando uma pessoa está enferma já, por exemplo, se
teu avô, avó, uma coisa assim, no asilo está doente, daí tu não, só uma pessoa pode ir visitar. Ah, mas ainda pode. Uma só. Pode, mas é uma pessoa só. E no caso de enterros e tal, até 50 pessoas podem estar Bah, presentes. tu vê. Mas aí tudo Uhum. de máscara ou normal, assim? Não, em questão de enterro, daí já tem que manter a distância, né? Tu não Uhum. pode abraçar, chorar junto e tal. Sim, sim. Mas algumas coisas estão mudando, inclusive são duas frases novas, digamos, que nesses últimos 2, 3 dias só estão sendo usadas. Uma delas, isso eu falando a nível de Europa, uma delas é, usando em inglês, é social bubble, uma bolha, Bolha né? social. Uma bolha social. Uhum. Então eles dizem assim, bom, não é bom que tu viajes, né? Melhor ficar em casa, mas se viajar, fica só com os teus amigos. Sim. O teu grupo e tal. Dentro do teu grupo, tu pode passear, tu pode sair, fazer o teu churrasco, fazer o que tu quiser, mas dentro do teu grupo, né? Então, Uhum. essa expressão está começando a ser usada. Então, Interessante. porque tu sabe com quem tu pode te relacionar, porque a pessoa tá sadia, tá sã, né? Não tá doente e tal. Então, corre menos risco. E a outra expressão que está começando agora, que a Europa quer abrir a Europa por causa do turismo, né? Uhum. O verão tá próximo e pelo menos o sul da Europa é o turismo. Sim. Grécia, Itália, Espanha e tal. Então, alguns países estão criando o que chama-se de corredores de viagem. Hum. Então, eles estão comparando, por exemplo, os países do Mar Báltico ali com a Finlândia, que eles têm mais ou menos o mesmo padrão, o mesmo esquema, estão se comparando e vendo que como eles estão similares em questão de meu português está meio Enferrujado. enferrujado, mas dos infectados, né? Sim. Então, daí eles dizem, não, então entre esses dois países está bom para a gente viajar, por exemplo, entre a Alemanha e a Áustria, Hum. coisas assim, né? Então, estão se abrindo caminhos entre alguns países, porque até agora as fronteiras têm estado fechadas. Ontem ou anteontem foi que a Noruega abriu as fronteiras para a Suécia. Hum. E como é que tá assim, no sentido assim, pastor, assim, como a igreja sueca vê isso? Eu percebi informações da Itália e até da Alemanha, que muito, por ser um país que anteriormente foi um país que enviou missionários pelo mundo inteiro, como é que está a questão da fé no contexto assim sueco? Há uma boa projeção? O que o pessoal, os pastores estão percebendo nisso? Olha, inclusive, justo antes de falar contigo agora, eu estava numa reunião nacional de líderes também. Então, a gente estava falando sobre isso, né? O que a gente pode perceber a nível nacional, assim, no âmbito espiritual. E uma coisa que a gente vê é que o povo sueco, mesmo sendo mais fechado normalmente, nesse momento agora ele está com sede de conversar, de falar com as pessoas e não só de coisas superficiais, né? Então, o papo aí entre as pessoas já são coisas que chegam mais ao coração, coisas mais sérias, caminhando aí pela cidade ou passeando um pouco, só tentando fazer uma caminhada, a gente se encontra com pessoas que nunca te cumprimentaram até hoje, Meu mas agora Deus! sim, oi, tudo bom? Como é que vocês estão? Que bom Ah, te ver. Então a gente está assim, né? Então o que a igreja, a gente percebe várias coisas. Uma delas é que o povo está muito mais aberto, né? Para conversar e conversar de coisas mais profundas, né? Assuntos mais profundos. A outra questão que eu vejo é que a igreja, ela começa a entender que igreja não é local, igreja não é um justamente. templo, igreja somos nós, né? Independente se a gente está em casa ou se a gente está na rua, no trabalho, onde for,
igreja somos nós. E aí também está essa responsabilidade de compartilhar o evangelho com as pessoas, né? Então, eu vejo assim uma abertura que até pouco tempo a gente não via. Por exemplo, nós conversando aqui com os nossos vizinhos e tal, a gente percebe que os vizinhos já falam muito mais de questão de Deus e como é que vocês fazem na igreja, o que vocês pensam. Ah, que Perguntas que eles legal. nunca faziam antes, né? Que legal. Foi engraçado aqui com um vizinho do nosso lado, o vizinho mais próximo, aproximadamente entre 10 a 12 meses, esse homem ele estava com problema no joelho, mancando, né, e tal. Aí faz um mês, mais ou menos, atrás, ele tinha recém voltado de uma viagem, bem na época que começaram a fechar as fronteiras e tal. Ele tinha voltado da viagem, ele contando para mim sobre a viagem e tal, e nós começamos a conversar sobre coisas mais profundas, como eu te digo, né? Uhum. Eu olho assim para ele e digo, tu sabe que um amigo teu foi na igreja faz um tempo atrás e ele tinha um problema no braço, nós oramos por ele, ele foi curado, eu posso colocar minha mão no teu joelho? Aí ele falou assim, pode, claro que tu pode, ele falou para mim. Eu coloquei a mão no joelho dele e orei em nome de Jesus. E de repente esse homem, ele tem 70 anos mais ou menos, ele começou a, tipo assim, dar umas voltinhas, sabe, umas piruetinhas. e só saía palavrão da boca dele, porque é um cara assim, cheio de tatuagem, que tipo... Um viking. Não, mas os amigos dele, assim, é tipo os Hell Angels, sabe? E tal. Aí ele começou a dar uns pulos assim, falou, mas o que é isso? Tu é um africano daqueles que faz o voodoo? O que tu é? Ele falou pra mim. Eu falei pra ele assim, não, meu amigo, isso aí é Jesus que te curou, e é porque Deus te ama. Daí ele olha para cima assim, ele diz, eu acho que eu vou começar a acreditar, eu vou começar a crer em Deus agora, né? Tu vê, né? Não, mas é muito engraçado, porque numa crise, as pessoas, elas se voltam para Deus. Eu acho que, não sei quem que falou isso, não lembro, mas em tempo de crise não existem ateus, né? É verdade. Olha, a gente tem visto isso aqui no Brasil, casos assim, relatos de colegas assim, que a gente tem tido contato, até de outras denominações principalmente, que as células, que estão fazendo células pelo Zoom, né? Células se multiplicando, pessoas já fazendo curso de batismo pelo Zoom. E o pastor diz assim, olha, quando abrir as portas da igreja, eu vou ter que fazer batismo, pessoas que já estão sendo discipuladas, pessoas que, para ter uma ideia, foi agora, esses dias um presbítero nosso falou de uma pesquisa, parece que aumentou em 1 bilhão de pessoas no mundo que estão vendo e ouvindo o evangelho no mundo, começando a acreditar e pensar em coisas eternas, né? 1 bilhão. Parece 2 bilhões, hoje é 3. O aumento que deu pela busca, né? E é o tempo da igreja surfar vamos dizer assim, nessa onda, né? Não, a gente vê aqui também, né? Porque nós normalmente não temos transmissão assim pela internet dos cultos. Que a gente tem, nós não estamos fazendo culto online, mas sim a gente está gravando um devocional, culto, uma meditação uma vez por semana. Então tem alguns louvores, tem uma palavra, né, de oração e um convite também para aceitar Jesus. E o que eu vejo, que nós vemos aqui pelo YouTube, é que são muitas pessoas que estão assistindo que normalmente não colocam o pé numa igreja, né? Sim, é verdade. Então a gente vê assim oportunidades novas que, bom, são portas que Deus está abrindo, né? Sim, sim. Mas aí no caso tu faz tu grava na igreja e depois tu coloca no YouTube no horário programado. Isso. Eu tenho feito aqui assim, até eu tenho que gravar 2 hoje ainda. Nós fazemos um devocional curtinho, um devocional de 5 a 8 minutos, né? Aí eu faço um devocional
e aí às 20 horas o rapaz até teve aqui hoje de manhã, que cuida das nossas mídias, né? Aí ele sobe pro YouTube, pro Face, e aí ele já posta no Instagram, né? Mas domingo nós temos feito, aí nós vamos com a equipe de louvor para cá, né? Uma parte da equipe, né? Fazemos, aí transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. E como tu disseste, a gente tem visto assim um resultado bem interessante. 1 hora entre palavra e louvor, dá 1 hora o culto, 1h10 no máximo, né? A gente deu uma reduzida. E agora, por exemplo, nós vamos continuar, vamos fazer o culto normal, né? Normal não, né? Mas 2 cultos no domingo, e o culto da noite eu vou estar transmitindo igual, mesmo vai estar o povo aqui, eu vou estar transmitindo igual, né? E a gente tem visto, como tu disse, um resultado bem interessante. E com relação, assim, pastor, os projetos missionários, assim, agora pensando mais já no teu trabalho, como é que está o teu trabalho pastoral aí na Suécia? Claro que é a tua terra, né? A gente fala na Suécia como se fosse, né? Como se fosse um brasileiro que está aí, não, né? Tu tem dupla nacionalidade, né? Ou é tripla? Tu também teve na Espanha? Eu tenho dupla. É, né? Mas a tua terra natal é aí, né? Aí que é o teu... Não, meu amigo, eu sou capitalista nato. Eu nasci em Porto Alegre. É mesmo? Tu foi jovem para ir, né? É verdade, é verdade. Eu sou gaúcho, tchê. Olha só, é mesmo, é verdade. Tinha esquecido desse detalhe, né? É isso aí. Só que, como o pessoal dizia lá no Peru, ô pastor, eles tiraram o senhor muito cedo do forno. Não pegou o bronze, né? Mas e como é que tá o trabalho aí na Suécia aí? Como é que tá a questão do evangelho, que a gente sabe que é um desafio, né? Não, aqui realmente é um desafio, viu? Bom, existem algumas regiões na Suécia que são um pouco mais abertas, já por tradição. A região ali onde está a nossa sede, em Örebro, um pouco mais ao sul, tem uma cidade que o pessoal costuma dizer que essa é a Jerusalém sueca, mas a nível nacional a coisa é duro, né? É um trabalho muito árduo. É difícil saber exatamente qual é a porcentagem de crentes, digamos, nascidos de novo na Suécia. Talvez um pouco menos de 4%. Isso se a gente calcula de uma forma alta, digamos, né? Porque até no ano 1997 a igreja luterana e o Estado eram casados, digamos, né? Então, a partir de 1997, a luterana se separou do Estado e muitas pessoas abandonaram a igreja luterana, mas eles ainda têm uma porcentagem muito grande de feligreses, né? Só que não são pessoas que caminham com Deus ou andam com Deus, eles são luteranos porque foram batizados como crianças, né? Sim, sim. Como bebês. Então, talvez 3, 4%. Aqui na nossa cidade, por exemplo, nós moramos numa cidade pequena, com 26 mil habitantes. E aqui nós temos 4 igrejas só. Rapaz! Então, igrejas evangélicas no momento, são 4 igrejas. E cada igreja tem, a nossa, por exemplo, a gente tem um pouco mais de 100 membros, 150. E, então, assim, é uma porcentagem muito pequena, né, de evangélicos. Uhum. E a gente faz de tudo, né, para atingir o povo com o evangelho, mas não é fácil, viu? Então, a gente tem várias coisas. Por exemplo, no ano passado, na época de verão, que agora está voltando o verão de novo, vamos ver se vai dar certo, mas daí, com outras pessoas, a gente saiu na rua só para orar pelo povo, né? Uhum. Mas do passo que uma pessoa, inclusive, é curada na rua, porque a gente viu várias curas, sabe? Bah. Assim, na rua mesmo, na calçada.
Então, mesmo o camarada se livrando da dor que tinha na nuca, ou na perna, ou nas costas, o que for, quando chega na hora de falar de Deus e tal, e coisas eternas, existe uma rejeição muito forte, né? O próprio Estado está querendo proibir escolas confessionais, né? Escolas evangélicas, etc., eles querem proibir. E inclusive agora não lembro se foi setembro, outubro do ano passado, o governo queria tirar o ensino de religião das escolas, queria tirar o ensino da Bíblia, do cristianismo, por exemplo. Então, mas aí houve muita oposição e o pessoal começou a falar como é que é possível, porque o nosso país é um país cristão, né? A nossa história é cristã, nossa base é cristã, como é que a gente vai tirar o cristianismo da escola, o ensino, né, da religião? Então eles manteram a Bíblia, mas eles queriam tirar a Bíblia dos colégios. Pois é, mas eles têm digamos assim, esse pensamento tradicional, né, da questão cristã. Mas qual é digamos assim, a religião, a seita, o que mais cresce aí, ou é um país assim muito secularizado, o ateísmo muito forte, o que tu percebe assim? Não, ele é muito, muito secularizado, ele é muito materialista, né? A Suécia é um materialismo aqui é muito forte. E o nosso serviço de seguro social é muito, muito estável. Então, assim, aqui, por exemplo, claro que existe pessoas que têm falta de alguns recursos, mas pobre não existe, né? Então, assim, o povo é muito confiado no material, Uhum. nas suas posses, e que tudo vai se solucionar. Então, e o que cresce muito agora é como é que se diz aí, a religião muçulmana, né? O Islã. O Islã por causa da imigração. Pois é. Então, e o povo muçulmano, a religião é tão forte e conectada com a tradição e a cultura deles que não se separa isso, né? Sim. Então, inclusive, o que acontece, tem, por exemplo, aqui na nossa cidade, tem muitas pessoas que vêm da Somália, que é um país super, super muçulmano, assim, né? E tu não pode ser outra coisa a não ser muçulmano. Então, inclusive, tem nos colégios, tem alguns policiais religiosos vendo se as crianças estão se vestindo conforme a religião e tal. Então, algumas pessoas não eram lá no país de onde eles vieram, aqui eles estão sendo, sabe? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer que a gente tem visto muita conversão, assim, principalmente do povo que tem vindo do Afeganistão. O pessoal que tem vindo de lá, a gente tem batizado vários, realmente. Ah, que bênção, que bênção. Então, muito lindo assim ouvir as histórias, né? Como eles encontram realmente um amor verdadeiro e uma paz verdadeira em Cristo, que eles nunca tinham encontrado em Maomé, né? Maomé? Isso, ele mesmo. Então. Pois é, olha, mas o próprio governo incentiva digamos assim, construção de sinagoga não, de mesquita e coisa arada, e eles incentivam, no caso, a questão da religião muçulmana, ou os muçulmanos chegam meio que impondo? Eles estão chegando e já estão impondo a cultura deles, mais ou menos assim? O que fica difícil é que eu acho que isso acontece com todos os povos e raças, quando chega o pessoal de um determinado país aqui, então eles moram em conjunto, né? Vai todo mundo morar naquele mesmo bairro, então daí eles alugam um local que se torna uma mesquita e tal. E vai aqui surgindo. então aqui nós temos liberdade de expressão, liberdade de religião, então ninguém se opõe. Agora, faz 2 anos atrás, eles queriam construir uma mesquita aqui numa cidade vizinha,
E ali sim o povo sueco se opôs porque era num lugar muito estratégico, muito bonito e o povo sueco não estava gostando, né? E outra também que em alguns lugares eles começam a fazer aquelas chamadas para oração, né? Através do alto-falante, tem 5 vezes por dia que o pessoal tem que orar, então daí começa a discussão. E o povo sueco, ele é muito, eu não sei, é um negócio sueco mesmo, que não existe em outros países, quase não dá para explicar, mas eles não querem se chocarem com ninguém, né? Uhum. Então eles dizem, não, mas deixa eles lá, deixa eles fazer a chamada por oração, porque nós temos os nossos sinos nas nossas igrejas, e é mais ou menos a mesma coisa, né? Politicamente correto. Isso. Então, isso aí tem sido uma polêmica, meu. Pois é, mas essa é uma questão que infelizmente hoje no Brasil e no mundo, qualquer pessoa que exponha o que realmente pensa, né, é considerado uma pessoa, né, mas o camarada é grosso, mas não é. Na realidade, essa cultura do politicamente correto faz com que as pessoas não sejam verdadeiras, né? Eu não preciso ser, né? É uma das coisas que as polêmicas que gera aqui é que o nosso presidente é muito autêntico, ele pega e fala. Esse dia até uma entrevista, é um palavrão ele falou, e imagina, né? Um presidente falar um palavrão, né? É como ele não é crente? Não, ele não é crente. Ele não é crente. Nunca foi. Ele, desculpe dos católicos que vão ouvir isso, ele é católico, né? A esposa dele é cristã, é crente, tudo mais, de uma igreja batista, mas ele não, né? Mas então aí o pessoal né? Ele tipo assim, ó, ele guarda alguns princípios. Ele é um secularizado. Ele guarda alguns princípios que ele prima. Ele é contra o aborto, uma série de coisas assim, né? Que são princípios cristãos. Mas ele não é um cristão autêntico. Ele né? Respeita a religião, digamos assim, né? Mas a grande questão é que as pessoas não podem expor o que pensam, né? Tem que concordar com tudo, e aí é complicado, como tu disseste. Às vezes tem coisas que estão erradas, mas se tu se posicionar com virilidade contra aquilo, mas não pode, né? Tem que ter tolerância. Não é questão de ser intolerante, é questão de que existem valores morais que não são negociáveis, né? Essa que é a realidade, são princípios, né? Não, mas o que é interessante no meio de tudo isso aqui é que mesmo o povo sendo muito secular, né, secularizado aqui, ateu e etc. E essa região aqui onde a gente mora é povo de coração duro mesmo. O interessante é, como eu te digo, que no meio da crise não existe ateu, né? Pois é, verdade, verdade. O pessoal começa a falar dos assuntos existenciais, né? O que vem depois, o que acontece. Todo mundo conhece alguém, né, que já conteve o corona aí. Então, o pessoal tá com medo, né? O que vai acontecer comigo? Como é que vai ser e tal. Então, o que a gente tenta fazer como igreja, não só a nossa, mas como povo de Deus e pregadores e tal, a gente de todas as formas, tenta pregar fé, né, para o povo. Sim, sim. Para se aferrarem em Jesus, né? Buscarem a presença de Deus e tal, porque é só ali que eles vão ter a paz verdadeira e um futuro e uma vida, né? Uma vida eterna. Com certeza. Então, porque o pessoal se aferra muito como eu te falei, nas coisas materiais. Inclusive o governo aqui tem atuado de uma forma exemplar, está investindo muito dinheiro mesmo para salvar os trabalhos. Por exemplo, nós temos um como é que chama, um lugar de acampamento, né? É um sítio que várias igrejas temos juntos, e ali a gente tem um homem que trabalha. Então, o que acontece? A gente tem isso aqui é tipo um modelo assim para as empresas, né? Então, ele agora está trabalhando 40% só. Tá? A gente paga 100% e o governo devolve para nós 52% do salário dele. Entendeu? Tu vê?
Então, assim, isso é para ajudar as empresas a sobreviverem, né? E tu sabe que, por incrível que pareça, nós temos aqui no Brasil e está acontecendo a mesma dinâmica. Tem alguns irmãos aqui que estão trabalhando meio turno, a empresa paga metade e o governo está pagando outra metade, que é algo inédito no Brasil, entendeu? E isso não é divulgado, pastor Rubens. Não. Isso não chega lá fora. Né? Como, por exemplo, várias pessoas que não tinham carteira nem nada, vendedor de laranja, que vende laranja na rua, fez o cadastro, né, pelo aplicativo, foi na caixa, recebeu lá o auxílio. É pouco, mas recebeu. O governo. Isso está sendo feito aqui no Brasil. Só que aquilo que eu já disse, isso não é divulgado. Né? Isso não é divulgado. Não, isso, quanto a isso, durante 3 meses. Em alguns casos em que a mulher comprova, ela nunca assinou carteira, não tem renda nenhuma, e é mãe solteira, ou ela que é a provedora dos filhos, ela está recebendo um valor ainda a mais ainda em relação aos outros. Então, só que o Brasil aguenta isso 3, talvez 4 meses e depois. O que acontece? As empresas fechadas, as lojas, as fábricas, sem arrecadar imposto, quer dizer, outra coisa, o governo está perdoando algumas dívidas que o Estado tem com a União. E o que está acontecendo muito é que alguns governadores e prefeitos estão aproveitando para comprar, sem licitação, superfaturando. E agora, uma das questões é que agora está começando uma série de investigações, né, para poder minimizar isso aí. Então, o governo federal, isso tem que ser dito, né? O governo federal está sendo muito atuante, muito proativo nisso, né? O Paulo Guedes, como ministro da Economia, o plano que ele fez assim para contenção, para não, porque que nem foi dito, né? O vírus é a primeira onda, mas o desemprego é a segunda onda. E aí tem que lidar com as duas, né? E aí que está o desafio de um líder, né? Só que a grande questão é o seguinte: todo líder, tu como pastor e líder sabe disso, às vezes tem decisões difíceis que tu vai ter que dar cara a tapa. Só que o que acontece? O presidente vai lá e dá, olha, gente, é assim, é uma pena, gente está morrendo e pessoas vão morrer, mas a indústria não pode parar, o comércio não pode parar, o vendedor tem que sobreviver. Tem um camarada que depende de vender alguma coisa na rua, ele tem que sobreviver, né? E uma coisa é tu fazer um lockdown, onde o camarada está numa boa casa, com boa internet, com toda a estrutura, com a geladeira cheia. É outra coisa a pessoa num barraco, 10 pessoas num barraco, com a panela vazia, né? É complicado. Pastor, mas eu estou vendo que o teu tempo está terminando, não o meu. Pois é, isso que eu estava vendo também. Nós vamos para deixar para ti fazer as considerações finais, depois tu vai orar conosco aí, falar um pouquinho assim sobre, já falaste um pouco a questão da igreja, né? E as tuas perspectivas, tu pretende voltar para o Brasil? A vontade não falta, meu amigo, hein? Vontade não falta. Mas a gente não tem planos assim, né? Já estamos há 11 anos aqui na Suécia, imagina só. Quando eu cheguei nesse lugar aqui, nessa cidade, eu prometi 3 anos, mas já estamos há 11 anos, né? Olha só. E, bom, a gente vai ficar aqui até quando Deus mostrar outra coisa, né? Amém, amém. Aí, continuando, seguindo os passos junto com Ele. Eu estava meditando sobre aquele texto de Marcos, quando Jesus atravessa o lago junto com seus discípulos e ele quer atravessar para o outro lado, inclusive ele se deita no barco e pega no sono, né? E lendo ali a gente vê que vem uma tempestade contra eles, uma tempestade inesperada, e eles ficam com muito medo, mesmo sendo alguns deles, digamos, marinheiros, pescadores, mas o coração deles está cheio de temor, né? Cheio de medo, e Jesus ali dormindo, no meio da tempestade. E logo eles vão lá e pedem auxílio, né? Dizem: mestre, Jesus, como é que tu pode estar dormindo? Tu vai deixar a gente morrer aqui no meio disso tudo, né? E Jesus se levanta, ele fala às ondas, ao vento, ao mar, e tudo se acalma. E o interessante é que
lendo o texto ali, eu não sei como é que diz na Bíblia em português, mas na nossa versão aqui dá para ver que eles ficam cheios de muito temor. Sim. Então eu estava meditando sobre a comparação de ter um temor, um medo perante as circunstâncias, aquilo que a gente enxerga, e aquele temor que é a segunda parte dessa passagem, quando eles realmente entendem, eles falam: quem é esse homem que até as ondas e o mar o obedecem, né? Aleluia. Então tem um tipo de temor que é o temor às circunstâncias, mas em comparação com o que é temer a Deus e saber quem é Deus e tê-lo ao nosso lado, é um temor, uma reverência, algo muito, muito mais forte, né? Então eu queria só compartilhar Amém. essa palavra, curta palavra aí contigo, com vocês. Amém. Que na realidade nós não precisamos temer aquilo que o homem pode fazer, ou a natureza, digamos, fazer, mas sim temer a Deus, né, diante de tudo, e saber que as nossas vidas estão nas mãos dele. Aleluia, de fato. Vou pedir então que tu ore por nós aí, pelo Brasil. Nós vamos já orando por ti aí, por esse povo. Sabe que muita gente sonha em conhecer Israel, né? A pastorada toda quer conhecer Israel, e eu sempre tenho falado isso. Eu quero conhecer Israel, mas a minha primeira meta seria conhecer a Suécia, cara. Sério. Eu queria conhecer a Suécia e pisar aí nas pegadas dos nossos missionários aí que trouxeram para nós, batistas independentes, o evangelho aqui para o Brasil, né? Eu sou muito grato, eu me converti nessa denominação e sou muito grato a ela, né? E eu tenho vontade mesmo de conhecer a Suécia. Depois eu vou para Israel. Então, aqui pertinho, é questão de 40 minutos de viagem, aí está a cidade e a igreja do Eric Johnson. Pois é, né? Pertinho aí. Tá pertinho aqui. Então, o que eu ia dizer? Eu estava pensando pegar não sei se dá para ver aí, mas isso aqui foi semana passada aqui, ó. Não dá, não. Dá para ver? Olha a neve, homem! Que legal, cara! Olha aí, dá para ver bem. Tá bem claro. Então, foi o que eu falei, né? Domingo, solzão, a gente sentado lá fora no jardim, almoçando com o vizinho. Amanheceu assim na segunda-feira. Bah, que tempo louco, tio. Pois é. Então vamos orar, pastor. Vamos orar. Eu tenho que ir para a minha reunião. Amém, amém. Amém. Pai amado, nós te agradecemos. Aleluia. Porque tu és Deus. É verdade. E para ti, Senhor, Pai, não tem distância. Podemos nesse mesmo momento saber que tu estás presente tanto em Soledade como aqui em Ludvika. Senhor, nós colocamos os nossos países na Tua presença. Amém, Pai. Nesse momento, Pai. Tu conheces a situação pela qual está passando o Brasil. Tu conheces, ó Deus, a situação da Suécia. Tu conheces todos aqueles, Senhor, que estão com os corações cheios de temor, de Senhor, enfrentando essa situação. Mas nós pedimos a Deus que Tu venhas com a Tua paz. A Tua paz, Senhor, que Aleluia. Incomparável, mas que supera tudo, a Deus. Nós queremos pedir a Deus que Tu venha com a Tua sabedoria, Senhor, que Tu possas guiar-nos nos nossos passos como líderes, pastores, igreja, e que o Teu povo, Senhor, possa ver e aprender uma vez mais que igreja não é um templo, mas igreja somos nós, o Teu corpo, aleluia, Senhor, prestes a servir o povo ao nosso redor. Senhor amado, muito obrigado por esse momento. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Abençoa o pastor Alberi, a família dele, Senhor. Aleluia, seus filhos, netos. Senhor, obrigado pela Tua bênção sobre as nossas vidas aqui também. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Pai, nós oramos pela Suécia, pelo pastor Rubem, por toda a sua família, pelo seu ministério. Prospere ele em todos os teus caminhos, no nome de Jesus. Amém.